Glória a Deus. Boa noite. Que a paz esteja no seu coração, amém? Glória a Deus. Você pode se sentar. Amém? Que você se sinta à vontade hoje aqui. Boa noite para você que está na sua casa também, que está nos assistindo, que está participando desse culto. Quero dizer que tanto nós que estamos aqui, quanto vocês que estão aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja participando dessa noite, eu acredito que grandes coisas Deus tem a fazer, Deus já tem feito na sua vida. Amém? Eu queria pedir para pôr um pouquinho mais para trás isso aqui, pode ser? Amém? Tá certo aí na câmera? Então tá bom. Quero ler com você rapidamente um texto onde Deus falou muito comigo. Na verdade é uma história de alguém que ficou marcado e eu quero compartilhar essa história com você. Vou fazer aqui uma introdução porque é uma história um pouco longa. Mas eu quero te fazer uma introdução aqui, dizer que Deus, sempre quando Ele quer fazer algo, em algum lugar, em alguma história, quando Deus quer marcar um povo, quando Deus quer libertar o seu povo, Deus sempre levanta alguém. E essa história fala de alguém, fala de um tempo em que os israelitas, em que o povo de Deus estava sendo escravizado pelos filisteus. É a história de Sansão. E diz assim que Deus queria salvar os israelitas. Ele queria libertar aquele povo. Então ele pega uma mulher que era estéril, a esposa de Manoá, que era da tribo de Dan. Pega essa mulher, mostra, coloca um anjo, aparece para ela através de uma visão. Esse anjo aparece e fala para ela que ela vai ficar grávida. E diz assim que essa criança que ela vai ficar grávida é alguém que ia libertar aquele povo. E esse jovem, essa criança que ia nascer daquela mulher que era até então estéril, ele iria salvar, ele iria participar daquele processo de salvação, de libertação daquele povo. Então sempre quando Deus quer fazer algo, Ele levanta alguém. Você já pensou em quantas vezes Deus levantou você? Quantas vezes você estava sem forças e Deus renovou você? Você já parou para pensar quantas pessoas dependem de você, dependem da sua ajuda, dependem da sua alegria? Talvez você fale, uau, mas eu não posso contribuir com muita coisa. Mas a sua alegria faz parte de um propósito, de um fim que Deus escolheu para você. E a Bíblia fala de Sansão. Não sei se você já conhece, acredito que todos vocês já conheçam essa história. Mas diz assim que Sansão era um homem muito formoso. Um homem forte, musculoso. E eu falava aqui de manhã que quando eu lembro de Sansão, eu me lembro do Hércules. Daquelas séries do Hércules tal, que matava o bicho, que tinha não sei quantas cabeças. Lembra dessa época do Hércules? Toda vez que eu me lembro de Sansão, eu me lembro do Hércules. E aí eu fico pensando que ele era muito forte, porque a Bíblia fala que o povo, que os filisteus, eles eram muito grandes. Por exemplo, Davi venceu Golias. Golias era filisteu. Então eram homens muito altos, muito fortes, homens de guerra. E Deus fez Sansão dessa maneira. O que essa história diz? Diz assim, que Deus sempre coloca em nós tudo aquilo que nós precisamos para alcançar o fim proposto que Ele nos criou. Você foi criado com um propósito. Sansão foi criado com um propósito. E ele tinha tudo aquilo que ele precisava para conseguir alcançar o fim. Talvez você tenha passado por aflições, por lutas. Talvez você tenha uma história. Você pertence a uma família. Você pertence a um grupo de pessoas. E eu quero te dizer que você tem dentro de você tudo aquilo que você precisa para fazer com que as pessoas que estejam ao seu lado, fazer com que você possa alcançar o destino que Deus tem para você. E eu quero ler um pouquinho dessa história, porque diz assim que ela teve o seu filho. Essa mulher teve o seu filho, Sansão, e diz assim que ele cresceu, se tornou um homem. E aí, depois fala assim que Sansão, ele estava observando em volta. Aí, antes disso, tem que falar que Sansão, ele tinha um voto de nazireu. O que era ser nazireu? Ser nazireu era ser alguém separado. E o que era ser alguém separado naquela época? Era alguém que tinha que viver totalmente, não só alguém que não pecasse, mas alguém totalmente distante do pecado.
Ele era nazireu e tinha uma lista de coisas, né? Ele tinha uma lista de coisas que ele não poderia fazer. Ele tinha uma lista de coisas que não era para ele. E de manhã eu falava aqui, que já pensou se você tivesse uma lista na sua vida de coisas que você não poderia cometer para você chegar até o fim da sua carreira com sucesso? Fala para mim, você ia ou não? Dá uma olhada nessa lista e fala, eu vou dar certo, porque eu sei aquilo que eu tenho que fazer ou não. Hoje, no nosso tempo, nós estamos vivendo a geração do relativismo. Então, aquilo depende do que é certo, depende o que é errado, tudo depende de um monte de coisa. Mas naquele tempo não, tinha uma lista daquilo que era necessário que fosse feito. Mas diz assim que Sansão, ele cresceu. Diz no capítulo 14 de Juízes, que Sansão cresceu. E diz assim no versículo 2, que ele subiu e falou para o seu pai e para sua mãe: eu vi uma mulher em Tímna, uma das filhas dos filisteus, uma das filhas do povo inimigo. Agora, pois, toma-me por mulher. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura uma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o nosso povo, para que você tome como mulher uma filha dos filisteus? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos meus olhos. Depois, um pouco mais para frente, no versículo 5, diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe a Tímna, e chegando às vinhas de Tímna, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um pequeno cabrito, por não ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai e a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E ele desceu para falar com aquela mulher que lhe agradava aos olhos. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. Então ele tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi ao seu pai e à sua mãe e deu a eles também para comer-lhe, mas não lhe disseram aquilo que havia feito. Na lista do nazireu, na lista de uma pessoa separada, tinha lá que não podia tocar em nada morto e nada impuro. Mas Sansão foi lá, tocou naquilo que era morto e ainda pegou um mel que tinha lá e ele comeu daquele mel. A Bíblia ainda continua falando de várias coisas que Sansão fez. E essas coisas foram fazendo com que ele se afastasse do propósito de Deus. Ele, depois no versículo 12 do capítulo 14, fala que ele começou a criar enigmas entre os seus amigos, fazer brincadeira com aquilo que ele tinha já se contaminado. Fala que ele começou a tomar várias atitudes. No capítulo 15, fala que ele visitou uma outra mulher. Fala que ele começou entre as suas guerras, entre os seus caminhos. No capítulo 15 fala muito sobre isso, que durante as suas guerras ele se relacionava com vários tipos de mulheres. E até um tempo em que ele foi a Gaza. E ele encontrou uma mulher prostituta, também dormiu com ela. Várias outras coisas Sansão fez. Ele zombou daquilo que estava sobre a vida dele. Ele zombou daquilo que ele nasceu para ser. E às vezes quando a gente lembra de Sansão, eu estava falando aqui que é tão ruim quando você lembra de alguém pelos seus erros. Você fala, nossa, aquela pessoa me veio à cabeça e você só lembra dos erros dela. Você só lembra daquilo que ela fez de errado. E quando a gente fala de Sansão, na maior parte das vezes a gente fala, Sansão é um cara que deu muito errado. Mas ele tinha tudo para dar certo. Quando eu uso essa frase de tinha tudo para dar certo, às vezes eu lembro do Kleber. Kleber, pastor, nosso pastor, meu marido. Eu falo, nosso marido, não, meu marido. Nosso pastor, meu marido. Kleber foi uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Ele cresceu sem pai, conhece a pessoa que matou o pai dele, muito cedo, teve que ajudar a mãe dele em várias coisas. A gente cresceu num bairro simples e com muitas oportunidades para aquilo que era errado. Kleber tinha tudo para dar errado, mas ele se agarrou naquilo que era certo. E Sansão, ele tinha tudo para dar certo, mas ele acabou se agarrando naquilo que era errado. E nós estamos vivendo numa geração assim, de pessoas que acham que tudo não tem nada a ver.
E aí Sansão vai, encontra lá o negócio morto e fala: meu, não tem nada a ver, se ninguém souber, não tem problema. Mas Deus estava vendo. E a Bíblia conta que nos atos heróicos que Sansão tinha, era o Espírito de Deus que se apossava dele. Mas ele achava que era a sua própria força. Sabe, as coisas boas que você faz, é o Espírito Santo de Deus se apossando de você. Esses dias a gente encontrou um jovem aqui na rua e ele falou assim: por que vocês estão fazendo isso? A gente foi falar com ele, ele falou: por que vocês estão fazendo isso? Aí a gente falou para ele: é Jesus que está fazendo isso, é Deus que está fazendo isso por você. E aí ele falou: não, mas Deus, a gente está aqui porque Jesus está fazendo isso por você. E às vezes parece que as pessoas não entendem. Nós não temos nada de bom. Você não tem nada de bom, a não ser o Espírito Santo sobre você. Só que Sansão pensava que era na sua própria força. Ele achava que a sua aparência, aquilo que ele podia, as pessoas temiam ele. Imagina, quando você vê um cara fortão, você fala: que eu que não vou fazer nada com ele, deixa ele passar. Se um cara fortão pisa no seu pé, você fala o quê? Opa, você pede desculpa. Você fala: ô cara, desculpa, eu deixei meu pé aqui, você pisou. Eu na escola, meu Deus, eu na escola eu era tiradora de sarro, fazia várias graças com os outros. Aí tinha as minas fortonas querendo me bater. Nossa, me desculpa, eu tava brincando. Que é isso? Tava brincando com você. Ele achava que a sua força que trazia temor aos povos, mas não, era o propósito de Deus para a vida dele. Deus tinha escolhido ele para libertar o povo. Os filisteus não estavam lutando contra Sansão, os filisteus estavam lutando contra Deus. Eu dizia aqui mais cedo a respeito do pecado, a respeito das coisas que Sansão fazia e a respeito do que a nossa geração tem feito muitas vezes hoje, de experimentar e tirar a graça daquilo que é errado. E eu dizia assim: eu não posso me contaminar com a bebida, não porque tem álcool, eu não quero me contaminar com a bebida, porque a bebida tem destruído famílias, a bebida tem colocado, o Ronaldo está aqui, trabalha numa casa de recuperação, quantas pessoas estão lá, porque começou com um gole, quantas pessoas estão lá porque começaram a beber socialmente. Nós não podemos brincar com aquilo que tem destruído a nossa geração. Eu não gosto de sensualidade, eu não gosto de pornografia, porque a pornografia tem causado tráfico de mulheres, de crianças, porque a pornografia tem causado uma maldição no nosso tempo, tem destruído casamentos, tem destruído tantas coisas. E às vezes a gente brinca, a gente fala: não tem nada a ver, não tem nada a ver isso. Mas eu quero te falar sobre uma coisa. De manhã eu dizia a respeito dessa história, aquilo que Deus estava trazendo no meu coração. Deus falava comigo a respeito de ação, permissão e acesso. Quando Sansão começou a abrir as portas para aquilo que era errado, talvez ele pensou assim: eu posso passar por isso e sair de boa. Se ninguém souber, tá tudo bem. Só que quando você abre uma porta, é uma porta de duas vias. Você vai, mas tem coisas que vêm com você. Ele estava abrindo uma porta para o fracasso. Ele estava abrindo uma porta para a destruição. Ele estava abrindo uma porta para o retrocesso. Sabe, tem coisas, querido, que não vale a pena. A Mena tem uma frase, quando a gente vai fazer alguma coisa, ela fala: ixi, o crime não compensa. Tem coisas que o crime não compensa. Não compensa você se sujar com coisas que podem destruir você. Talvez você se ache forte, talvez você se ache valente, mas pode destruir você. Não brinque com aquilo que pode destruir a sua vida. Sansão não sabia que as suas ações traziam permissão e livre acesso para que coisas contrárias viessem sobre eles. E eu quero te dizer que são as nossas ações que trazem permissão e acesso para as coisas boas e para as coisas ruins. Sansão, ele permitiu que várias coisas acontecessem. E depois de um tempo, Sansão conhece uma moça chamada Dalila. Dalila faz o quê? Começa a perseguir Sansão e falar: cara, por que você é tão forte? O que é que você tem? Qual que é o segredo da sua força? E aí eu fico olhando para essa história e falo: Sansão foi muito otário, velho. Porque ele conta primeiro, ele engana ela. Ele fala assim: Dalila, a minha força, tá? Se você me amarrar com uma corda nova, tal, conta lá pra ela, engana ela pra ver se ela desencana. E aí no outro dia, o cara tá preso de corda nova. E aí ele nem desconfia. O pecado faz isso com a gente.
deixa a gente cego, deixa a gente bobo, deixa a gente desapercebido. Você fala para a pessoa, esse cara vai te enganar. Aí a pessoa, imagina, gente, ele chegou 3 horas da manhã, imagina, encontrou com alguém na rua, imagina. Ele não quer ter um relacionamento sério com você, não quer colocar uma aliança no teu dedo. Imagina, gente, pra que aliança? Nada a ver. Ele não quer ir na sua casa, não quer conhecer seus pais. Imagina. Gente, nunca vai dar errado. Tal coisa, você está se envolvendo com tal pessoa, a pessoa só sugando você. E aí tá falando, esse seu amigo não tá dando certo. Imagina, eu conto tudo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Essas coisas cegam a gente. Sansão ficou cego. Ficou cego. As coisas estavam acontecendo diante dos olhos deles. Toda vez que ele enganava a Dalila, falava, Dalila, se você fizer tal coisa, esse é o meu segredo. No outro dia, o negócio acontecia com ele. E aí ele não percebia o que estava acontecendo. Não percebia. E a Bíblia conta que chegou até o fim. Mulher, quando quer as coisas, consegue. Diz assim que uma mulher que ele se envolveu, quando queria saber do enigma, das piadinhas que ele começou a fazer, ela chorou 7 dias, gente. Ele casou com a mulher, depois fez o enigma no dia do casamento. E a mulher chorou 7 dias, falando, conta pra mim, qual que é o enigma? Fala pra mim o que é. Durante 7 dias, gente, eu não tenho paciência para chorar por 7 dias, não. Essa mulher chorou por 7 dias para descobrir aquilo que ele tinha. E ele vai lá e conta. Vai lá e conta, boca aberta. E aí, depois o que acontece? Várias coisas vão acontecendo. Sansão vai vencendo as suas guerras mesmo assim. Só que ele não entendia que o medo que ele tinha que ter não era medo de perder guerras. O medo que ele tinha que ter era do Espírito Santo se afastar dele. Ele tinha que ter medo de viver longe de Deus. Sabe, durante esse tempo eu já perdi amigos, eu já vi tantas coisas acontecerem, mas o meu maior medo é perder a presença de Jesus, é perder aquela paz no coração, é perder aquela certeza de que você não está sozinho. Essa é a certeza que Deus nos dá. Mas Sansão, vacilando, confiando na sua própria força, o tempo vai passando, e aí diz assim, olha, no capítulo 16, no verso 23, diz assim, no verso 20, fala que depois que Sansão contou para Dalila, falou assim, olha, o meu segredo está no meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. E aí diz assim que naquela noite Dalila colocou Sansão para dormir no colo dela. Enquanto ele dormia, ela raspava a cabeça de Sansão. E aí depois ela grita assim, Sansão, os filisteus estão vindo. E quando Sansão despertou do sono, ele diz assim, sairei ainda dessa vez como dantes e vou me livrar. Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, arrancaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram com suas cadeias de bronze e ele andava moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer depois de um tempo. Mas Sansão estava aprisionado. Aquele cara que era para ser um herói, aquele cara que tinha um propósito, estava preso como um escravo. Foram arrancados seus 2 olhos. E a gente fala, foram arrancados 2 olhos de Sansão. Mas ele já não enxergava mais. Ele estava tão perdido naquilo que ele tinha que fazer, que ele já não enxergava. Então, tiraram ali os seus olhos e Sansão ficou amarrado. No versículo 23 diz assim, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um sacrifício ao deus Dagom e para se alegrarem, e diziam, o nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. E todo o povo inimigo louvavam ao seu Deus e diziam, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Hoje existe um brado dizendo que a nossa geração é a pior geração, dizendo que a nossa geração, uma geração que está totalmente perdida para o homossexualismo, ou que a nossa geração já está perdida, é a geração virtual, a geração superficial. Muitas pessoas já estão dando brado de vitória a nosso respeito, dizendo que nós não vamos dar certo. Era o que estava acontecendo naquele lugar. E diz assim,
no versículo 26, que o moço levou Sansão até essa festa, até essa cerimônia, porque as pessoas queriam brincar com ele. A casa estava cheia de homens e mulheres, estavam todos os príncipes dos filisteus, e todos, mais de 3.000 homens, estavam vendo brincar com Sansão. Sansão cego, você já brincou de cobra cega? O mico que é, quando você é o cego, que as pessoas te cutucam e ficam rindo de você, e só você não está enxergando nada. Começaram a levar Sansão no meio dessa festa, e todo mundo ficava zoando Sansão. Espeta Sansão. Fico imaginando ali uma cobra cega acontecendo, uma vergonha explícita. Mas aí diz assim que Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que mais uma vez se lembre de mim e me encha de força agora, só dessa vez, ó Deus, para que mais uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então Sansão abraçou com as 2 colunas no meio. Essas colunas sustinham a casa. Com a mão direita, ele abraçou uma coluna e com a esquerda a outra. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali havia. E foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que os matara durante toda a sua vida. Em Hebreus fala a respeito dos heróis da fé. Sansão não foi lembrado como um exemplo de conduta, mas ele conseguiu viver o propósito que ele tinha. Qual que era o propósito final? Era destruir os filisteus. E diz que aquela noite, quando ele lembrou de Deus, quando ele lembrou de quem ele era, a força de Deus veio sobre ele. O que eu quero te dizer hoje, lembra quem você é. Hoje, lembra aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Quando Sansão abraçava aquelas colunas, não era ele, era Deus que abraçava aquelas colunas e dizia: hoje eu coloco um fim nessa história de vergonha. Sansão morreu, mas o propósito dele se cumpriu. E hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui com um propósito. Hoje nós estamos aqui. Quem vai lutar por essa geração? Quem é que vai às ruas? Quem é que vai buscar o perdido? Quem é que vai alcançar o acesso que Jesus conquistou para nós? Quem é que vai? Quem é que vai buscar amor? Quem é que vai buscar paz? Quem é que vai buscar justiça? Essas pessoas somos eu e você. Nós temos que agir. É a nossa ação que vai trazer esse portal de salvação para o nosso tempo. É essa ação. Em João 1, nos versos 40, João 1, 40, fala de quando Jesus encontrou Natanael. Quem foi Natanael? Natanael era Filipe, era um dos discípulos de Jesus. E nesse trecho fala de quando Jesus encontrou ele. E aí é um encontro muito engraçado, porque diz assim, que André encontrou seu irmão Simão e disse para ele: no versículo 40 diz assim: era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o estavam seguindo. Esse achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, aquele que é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas. No dia seguinte, quis ir Jesus a Galileia e achou a Filipe. Olhou para Filipe, que era Natanael, e disse assim: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas. Achamos Jesus de Nazaré, o filho de José. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse Natanael: de onde você me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, você estando debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse: mestre, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: você crê nisso, porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Nesse texto, quando ele fala que viu Natanael debaixo da figueira, era uma situação da infância de Natanael.
Jesus encontra ele ali e fala assim: eu te vi, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Era uma situação da infância, ele estava falando de algo que aconteceu no passado. E aí Natanael creu e falou assim: você é o Filho de Deus. E Jesus disse para ele assim: você está falando isso só porque eu te vi debaixo da figueira? Se você crê em mim, obras maiores do que essa você verá. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante você verá os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Uma ação, a fé. Natanael creu que ele era o Filho de Deus. Uma permissão, céus abertos. Um acesso, ver aquilo que estava acontecendo no céu, na terra. Nós estamos aqui e eu quero dizer para você que Deus tem um acesso para a sua vida. Um acesso para que você possa entender aquilo que está acontecendo no céu e fazer com que essas coisas venham para a terra. Você está aqui por causa disso. Se coloque de pé. Você está aqui porque existe um acesso de uma nova vida para você. Eu não sei se essa palavra alcançou o seu coração, não sei como você está hoje, mas eu quero te dizer: sai, se afasta daquilo que não é de Deus. Deixa aquilo que é impuro, porque as coisas que são impuras são impróprias para você, porque você é um separado, você é um escolhido. Nós fomos chamados por Deus, nós somos a geração que responde à voz de Deus. Você está aqui hoje, você foi alcançado pelo amor de Jesus. E eu quero te dizer, se você está na sua casa ou se você está aqui, abra o seu coração para essa verdade. Abra o seu coração para que esse acesso maior se abra sobre a sua vida. Talvez existem outras portas abertas, como aconteceu na vida de Sansão. Outras portas abertas, a porta da derrota, a porta de tantas outras coisas. Mas eu quero te dizer hoje: bata essa porta, fecha a porta dos escândalos, fecha a porta da vergonha e se conecta com a porta que Jesus abriu para você. Essa é uma noite de ceia, é uma noite que nós vamos participar daquilo que Deus tem para nós, do melhor de Deus. A ceia não se trata de arrependimento, a ceia se trata de consciência. Consciência do quê? De quem nós somos. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então você não manifesta as obras deste mundo, mas você manifesta as obras do céu. Eu não sei se você entende isso, mas você é filho de Deus. A graça e o amor estão sobre você. Então as coisas deste mundo, elas são totalmente incompatíveis com a sua vida. Esses dias eu estava conversando, toda vez que eu olho para a Bia eu lembro de alguma coisa que a gente fala, porque a gente fala muito. E eu lembrei que a gente estava limpando aqui, e eu estava falando para ela assim: eu não quero perder tempo. E essa é uma verdade, eu não quero mais perder tempo. E eu quero te convidar a não perder mais tempo também. Nós estamos num processo de avivamento, de transformação de sociedade. Nós estamos num processo em que pessoas estão sendo libertas e transformadas. E eu quero te convidar a fazer parte disso. Erga a sua mão onde você estiver, abra o seu coração onde você estiver, porque Deus está te chamando para fazer parte desse portal que está aberto. Deus está te chamando para passar, atravessar esse portal que está aberto no céu e trazer graça e justiça sobre a terra, porque vergonha não é para você, derrota não é para você. Sansão estava preocupado com as guerras e vencer guerras, e eu quero te dizer que nem sempre vencer é o mais importante é chegar no lugar onde Deus preparou para você. Abra o seu coração nessa noite para essa verdade. Jesus, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Deus. Abra o seu coração para o arrependimento. Abra o seu coração para a confissão de pecados. Abra o seu coração para receber essa nova mentalidade do reino. A nova mentalidade do reino. Sabe, eu comecei aqui falando que no nosso tempo o pecado é muito relativo. Mas eu quero te dizer que no nosso tempo não. Talvez esse mal se instalou na nossa geração, mas eu estou aqui, você está aqui. Nada é relativo. Jesus não se compactua com as trevas. Nós dizemos: Ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Ele é a luz do mundo, e essa luz está sobre a sua vida.
Nós não vamos nos compactuar mais. Nós não vamos nos calar mais e dizer, tudo bem se você quiser seguir essa vida. Não, nós vamos dizer, eu vou te ajudar a sair dessa vida. Não vamos nos compactuar mais. Não se compactue. Talvez Sansão queria fazer aquilo que todo mundo fazia. Mas eu quero te dizer, aquilo que todo mundo faz não é para nós. Aquilo que todo mundo faz não é para nós. Deus está procurando pessoas que fazem o que ninguém faz. Essa semana eu ouvi uma ministração que dizia assim: Senhor, me leva nos lugares mais feios. Uau, que oração é essa? Quem vai preparar uma viagem diz assim: Deus, eu quero conhecer o lugar mais lindo, eu quero admirar a paisagem. Talvez o lugar mais lindo para Deus é aquele que diante dos nossos olhos é o mais feio. Sansão foi enganado pelos seus olhos. Talvez você está vivendo a sua juventude sendo enganado pelos seus olhos. Talvez você está vivendo o seu tempo sendo enganado pelos seus olhos. Mas Deus está dizendo: eu vejo algo muito além para você. Eu vejo algo muito além para você. Feche os seus olhos, vamos nos render na presença de Deus. Jesus, nós confessamos os pecados agora. Senhor, nós confessamos os pecados. Nós não nos compactuamos com a pornografia. Nós não nos compactamos com a sensualidade. Nós não vamos nos corromper com esse tempo. Nós não vamos nos corromper com agora, Jesus. Olha para nós. Olha para nós, Senhor. Sara a nossa vida. Sara a nossa visão. Sara os nossos olhos, Deus. Sara o nosso coração. Sara a nossa consciência. Nós queremos estar com você, andar com você. Nós queremos estar livres, livres, livres de todas as prisões, de todas as amarras. Deus, conta conosco. Nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, Deus. Quem irá? Nós iremos por ti. Quem irá? Quem irá alcançar o perdido? Nós iremos por ti, Deus, porque os nossos olhos estão em você. Os nossos olhos estão em você. A Bíblia diz assim que a beleza vai embora, que a vaidade vai embora, que a juventude vai embora. Mas sabe o que nunca vai embora? O propósito e o plano de Deus para a sua vida nunca vai embora. Isso permanece para sempre. Isso permanece para sempre. Deus está procurando pessoas desapegadas. Desapegadas da sua vaidade, desapegada da opinião dos outros. Você vai fazer 2 cultos no domingo para quem? Deus vai prover. Deus está provendo todas as coisas. Deus está provendo todas as coisas. Talvez as pessoas estão olhando para você e estão dizendo: você quer ser melhor para quem? Eu quero ser melhor para Deus. Eu quero ser melhor para mim mesmo. Ei, levanta de onde você está e seja melhor para você mesmo. Seja melhor para Deus, porque Ele está olhando para você. Vamos adorar a Jesus.